mas somente 300 homens foram aprovados. Homens aptos, homens que estavam dispostos a guerrear, homens que foram passados ali no teste, na água ali, para beber. E aqueles que bebessem da maneira que Deus falou para Gideão, esses seriam os aprovados. E esta igreja tem sido aprovada nesta cidade, e eu creio, tenho certeza que ela tem sido aprovada para a glória de Deus. O que Deus quer que essa igreja permaneça é firme na doutrina da sua palavra, da palavra do Senhor Jesus Cristo, olhando para o autor e consumador da nossa fé, meus amados irmãos. A vinda de Jesus se aproxima, porque a vinda do Senhor Jesus Cristo será como um relâmpago que ilumina do Oriente ao Ocidente, de uma extremidade para outra, é rápido. A vinda de Jesus, ela é mais rápida do que o piscar de olhos, e não dará tempo mais para preparo. O preparo é agora. O preparo é enquanto nós estamos vivos. Não há preparo mais quando os fúnebres vão carregando o caixão para ser depositado ali num túmulo. Não se glorifica mais a Deus aquela pessoa, diz a palavra de Deus. O tempo de glorificarmos a Deus é hoje, é agora, é nesse tempo. Então, meus amados irmãos, que nós venhamos nos unir mais, que nós venhamos buscar mais, que nós venhamos nos humilhar mais, e que nós venhamos ter a certeza de que a volta de Jesus, ela se aproxima. E ela se aproxima, meus amados irmãos, em tempos difíceis. Glória a Deus. Quando a igreja está sendo aprovada, meus amados irmãos, pelo homem, não é um bom sinal. Jesus aqui estava sendo reprovado pelaquela geração. Por que Jesus estava sendo reprovado pelaquela geração? Porque Jesus andava em novidade de vida, porque Jesus obedecia o Pai, porque Jesus vivia em justiça, porque Jesus vivia na verdade, porque Jesus reprovava as obras infrutíferas das trevas que eram cometidas naquela época. Então Jesus era reprovado. Então, meus amados irmãos, a igreja, ela tem que voltar para a estrada. A igreja no Brasil, no Maranhão, ela precisa, meus amados irmãos, voltar para os trilhos. Hoje nós vemos a igreja querendo e muitas das vezes imitando o mundo, meus amados irmãos. E isso não tem agradado ao nosso Deus. Lembrai-vos também da mulher de Ló. O que foi que a mulher de Ló fez? A mulher de Ló olhou para trás. Esse olhar para trás, meus amados, não é simplesmente um gesto. Não, esse olhar para trás é abandonar a fé. Esse olhar para trás é que eu vinha vindo num pique fervoroso e de repente eu esfrio na fé. Eu começo a reclinar para trás. Eu começo a voltar. Eu começo a perder as minhas convicções na fé. Eu começo a olhar para trás. Eu começo a ficar estático, parado. Eu começo a desistir de tudo e de todos e desistir da minha fé em Cristo Jesus. Amanhã nós estamos em uma Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia do Senhor, meus amados irmãos, ela tem que ser levada a sério. Por isso que a Bíblia diz que tem muitos que dormem, outros que já morreram e outros que estão doentes. Lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló olhou para trás, voltou para trás. E essa, meus amados irmãos, é a crença que acontece nos dias de hoje na nossa geração.
uma crença de nós irmos para a igreja no dia apropriado. Tem igrejas que vivem só de campanha para poder manter o povo na igreja. Campanhas mentirosas, campanhas enganosas, campanhas somente para te sustentar dentro da igreja. Mas a palavra que é boa, nada. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É a palavra de Deus, é a salvação, é a vida eterna que está sendo posta, colocada. Foi isso que o Senhor Jesus morreu. Jesus não morreu na cruz do Calvário para dar carro para ninguém. Jesus não morreu na cruz do Calvário para dar casa. Jesus não morreu na cruz do Calvário para nos dar isso ou aquilo. Não. A morte de Jesus simboliza ali o que é que simboliza a cruz de Jesus. A cruz de Jesus é morte. Morrer para este mundo. Perder. É salvação, a morte de Jesus. E muitas pessoas no Brasil e no mundo vão para as igrejas somente para pedir algo para Deus. E quando recebem, abandonam Jesus Cristo. Voltam para trás como a mulher de Ló. Olhar para trás não é somente o gesto de olhar para trás. Não tem nada a ver com isso. Isso é simbólico. Olhar para trás aqui é recuar. Olhar para trás aqui, olhar para trás como a mulher de Ló é temer. Olhar para trás aqui como a mulher de Ló é você estar louvando. É você passar numa filmagem. É alguém estar te vendo em algum lugar do mundo da cidade e começar a criticar você. Você não canta nada. Você é ruim para pregar. E por causa daquela crítica que alguém coloca no comentário, aí eu começo a voltar para trás. Aí eu deixo de ser crente. Eu digo, agora eu não vou mais pregar não, porque o povo disse que eu sou ruim para pregar. Não, eu tenho que ir à frente. Eu tenho que orar pelas críticas, pelos críticos, e tenho que negar-se a mim mesmo e seguir em frente para adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é gozo no Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, Jesus ali deu a resposta para os fariseus. Jesus deu a resposta para os discípulos. Jesus deu a resposta para, principalmente os fariseus que estavam querendo uma resposta de Jesus. Ele disse, 2 ou 2 estarão juntas moendo, e uma será tomada e outra deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. Que estatística pesada, meus amados irmãos. Nós vamos ver que a Bíblia vai dizer em outras passagens bíblicas também, 2 estarão deitados em uma cama, um será tomado e outro será deixado. O Senhor vai levar aquele que está preparado. O Senhor vai levar aquele que está fazendo a vontade dEle, que está firme, que está vigiando, que está atento. O mundo está anunciando a volta de Jesus. Faça uma análise do slogan dessa Copa do Mundo agora. Estude ela. Caça um pastor que é historiador, que é especialista em simbologia. Ali simplesmente aquele slogan está mostrando que ali o que é aquilo naquele slogan? Está dentro da Bíblia, mostrando o que vai acontecer no futuro. Você vê ali que é uma serpente, aquele pano que aquele menino solta. Serpente é Satanás.
estudar para você ver. Então, ali é só a Bíblia, irmãos. Eu acho interessante. Eu estive estudando. Meus irmãos, servir a Deus é a coisa mais importante que tem. Mesmo se você não conseguir os seus sonhos que você deseja eternamente. Nós temos que estar firmes na presença de Deus. Porque o Senhor é conosco. Jesus respondeu rapidamente para os fariseus ali, os seus discípulos e os demais ouvintes. Jesus vai voltar. Jesus vai pegar o mundo, o povo todo, a sua igreja de surpresa. Aquele que tiver óleo, aquele que tiver comprado o óleo com esforço, esse será o salvo. Não dá mais tempo de buscar. Como é que nós temos crédito com Deus? É firme, é buscando, é não recuando, é não voltando para trás. No dia da angústia, Deus chega com socorro. O que Deus fez na vida da nossa irmã, a missionária irmã Maria Alexandre? Muita cirurgia no Maranhão foi feita no dia dela. Antes dela, depois dela. E eu digo que a maioria não está contando a história. Deus honrou os dias, a jornada dela. Foi melhor do que se ela tivesse recebido umas 10 a 20 Hilux, não. A saúde é mais importante. A vida é mais importante. Por isso que Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Ló, será também a vinda do Filho do homem. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E nós temos que pregar e avançar, meus irmãos, nessa pauta: salvação, arrependimento, para que as pessoas se arrependam. Tem que haver milagre na igreja de Jesus Cristo. Mas não é a primeira pauta. A primeira pauta do Evangelho de Jesus Cristo é ensinamento. Veja que Jesus começou a ensinar. Depois Jesus começa a pregar. E depois Jesus começa a operar os milagres. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Jesus curava as pessoas. Mas Jesus também queria resposta. Jesus curou 10 leprosos. Somente um voltou para agradecer. E esse que voltou ainda era estrangeiro. E Jesus disse: cadê os 9? Não era 10? Porque só você voltou para agradecer a Deus. Então, meus amados irmãos, nós temos que continuar na pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Você é referência no seu bairro. Nós somos referência nessa cidade. Você é referência quando você passa caminhando nessa pista. No dia que você não vem para a igreja naquele dia, as pessoas sentem falta. Eu vinha vindo segunda-feira mais a Emeliane, que era o ciclo de oração. E algumas pessoas que conhecem a gente dizem: cadê os meninos? Cadê os meninos? Cadê os jovens? Quer dizer, a pessoa não vem para a igreja, mas tem a preocupação com você. Tem. Né? Eu digo, hoje não é dia dos meninos, não. Amém, irmãos? Amém. Por quê? Porque que nós temos que ter firmeza. Nós não sabemos a que dia Jesus vem buscar a sua igreja. Se ele vier buscar, não é porque nós estamos fracos, que nós estamos prontos para nos afastar dele. Nós ficaremos. Nós temos que estar firmes na jornada, na trabalhada. Nós temos que estar na presença dele, meus irmãos, para que nós alcancemos a salvação
para que o dia do arrebatamento não nos pegue de surpresa. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a sua palavra nessa noite. Que Deus lhe ajude. Que Deus lhe proteja. Que Deus venha lhe dar força, saúde. E que nós venhamos nos unir muito, muito e muito mais. E que as almas venham, meus irmãos, chegar aos pés de Cristo, nesse ministério, nessa igreja. E que a obra de Deus venha crescer e venha avançar. Que Deus abençoe a sua palavra nessa noite. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém?